Mitzi, de M. Lee. Sim, hoje eu vou falar sobre esse livro que deu origem ao meu nome. Eu me chamo Mitzi. E também vou falar sobre ele, provocada pela Renata, que comentou aqui que a mãe dela também se chamava Mitzi e que o nome da mãe também era proveniente desse livro, e que ela tinha muita vontade de saber sobre ele. Então, Renata, fica aí a homenagem afetiva à sua mãe. Queria comentar também com a Rita. A Rita tem sido uma pessoa que tem dialogado aqui no canal e ela me deu umas dicas para eu gravar os vídeos com a outra câmera do celular. Mas o meu celular é muito ruinzinho, isso aqui é uma gravação doméstica, eu teria que editar depois, eu não tenho tempo para isso, eu trabalho muito e assim, eu acho que eu não vou fazer não, tá, Rita? Você me perdoa, mas vai ficar assim mesmo, é uma gravação doméstica mesmo, que eu comecei a fazer isso para registrar as minhas leituras, para preservar essa memória para mim mesma e fui gostando de fazer, continuei. Mas essa questão da edição, do glamour, não combina nem comigo. Então vai ficar assim mesmo, é um celular simples, gravando e tá? Vai ficar assim, tá, Rita? Eu agradeço muito as suas indicações, você me orientou, me ensinou, mas eu tô mesmo sem tempo para fazer essas coisas. A edição leva um tempinho. Bom, então vamos começar. Esse livro aqui, gente, Mitzi, ele faz parte de uma conhecida Biblioteca das Moças. Essa Biblioteca das Moças, ela editou entre os anos de 1956 e 1960 aqui no Brasil, com uma tentativa de reedição nos anos 80, essa coleção composta por 180 volumes. Esse daqui, Mitzi, é o volume 158. Eu tenho dois exemplares desse livro. Esse daqui foi minha mãe que me deu. Veja bem, ele tá bem rasgadinho aqui, não tem a última folha. Esse aqui minha mãe que me deu. A minha mãe havia visto esse livro na casa de uma amiga e depois que eu já era adolescente e me interessei pela origem do meu nome, ela me deu esse livro, ela conseguiu num sebo esse livro. E recentemente eu tive a grata surpresa de ganhar outra edição, essa aqui já de capa dura, olha só, mas também com a mesma capa aqui no interior, bem preservada. Quem me deu essa edição, esse exemplar, foi o professor Eduardo Quintana, querido amigo, que também tem uma questão afetuosa nessa edição, porque pertencia à biblioteca da mãe dele, e ele me presenteou com essa edição. Então eu tenho duas edições de Mitzi, né? Essa daqui é de 1956 e essa daqui é de 1960, a que minha mãe me deu. Então, essa Biblioteca das Moças era, era um conjunto de livros, de 180 livros, que foram traduzidos do francês. M.D. Lee, na verdade, é um casal de irmãos que utilizavam esse pseudônimo. E eles escreviam muito, eles publicaram muitos livros dessa Biblioteca das Moças. Me parece que quase 40 livros foram escritos por eles. E esses livros eram publicados na França, eram traduzidos em Portugal, então essa biblioteca ela circulou muito. Aqui no Brasil, ela chegou pela Companhia Editora Nacional, que era, acho que foi a primeira editora brasileira e ela era do Monteiro Lobato. E essa editora, ela vendeu dessa Biblioteca das Moças cerca de 5 milhões de exemplares. Então imagina, nas décadas de 50 e 60, como que essa Biblioteca das Moças percorreu as mãos das moças, né, as bibliotecas das escolas, das igrejas. Então essa Biblioteca das Moças, ela circulou muito aqui no Brasil em meados do século XX. Do que se trata então essa coletânea? Todos os livros, a maioria deles tem por título um nome próprio feminino. E essa biblioteca, todos os livros, eles têm uma estrutura muito semelhante.
essa estrutura do livro é composta basicamente por uma história na qual você vai encontrar um homem muito rico e uma moça muito pobre. Aí essa moça sofre, sofre, sofre e no final ela se casa com ele. É uma versão de um conto de fadas. E o enredo, ele é sempre marcado pela previsibilidade, há poucos personagens, você não precisa... Quer dizer, é uma leitura que não te dá trabalho, não tem tramas muito complexas, então são poucos personagens e a previsibilidade está ali. Logo no início do livro está lá escrito, fulano de tal, era uma moça belíssima, loira, de olhos azuis, que sofria. Aí você já pensa assim, poxa, essa moça vai encontrar um moço rico, vai casar com ele, né? Vai ser salva por ele. Essa era a ideia de que o casamento era a redenção da mulher. Então, aqui há uma visão muito maniqueísta desses personagens. Nós temos os personagens que são os personagens bons e temos os personagens maus. E o que é bom o tempo todo, para sempre, e o que é mal também. Ninguém se transforma, ninguém se modifica. Muito diferente, por exemplo, vou citar aqui a Ana Karenina do Tolstói, que você encontra personagens, o livro é bem grande, né? E você encontra personagens e vai acompanhando os processos de transformação desses personagens, do caráter, da personalidade. Então eles vão se modificando. A Ana Karenina do início do livro não é outra do final do livro. O Liovin em Ana Karenina no início do livro não é o mesmo nem no meio nem no fim. Eles se transformam. Aqui não. Aqui o personagem, logo o vilão, logo na primeira página ele é o vilão e você já entende que ele é o vilão e você. E o livro é escrito para gerar em você a expectativa da punição desse vilão e da redenção dessa mocinha sofredora. Então as pessoas, elas não se transformam. A lógica maniqueísta está muito presente. As histórias também nessa Biblioteca das Moças, elas não são datadas. Então, como elas não são datadas, a gente tem muita dificuldade de entender o contexto histórico, político, econômico, social da escrita do livro. Você está lendo um livro que você sabe que a história se passa na França, geralmente tem um castelo, tem as florestas, tem os palacetes, tem os vestidos de renda, tem as joias, mas você não sabe em que época que isso se dá, o que está acontecendo nesse momento. Então a questão política ela fica totalmente fora da história, tá? Esse aqui não, esse aqui é diferente, eu já vou falar com vocês. Então isso aqui é um romance folhetim, né? E a gente pensa assim, puxa vida, mas isso estava presente só lá na década de 1950 no Brasil? Não, depois, mais pra frente, lá na minha adolescência, eu me lembro que vendia-se nas bancas uns livros que tinham também os títulos desses livros, eram nomes próprios de mulheres, Júlia, Sabrina, que tinha a mesma lógica, a mesmíssima lógica dessa coleção da Biblioteca das Moças. E atualmente nós não temos mais esse tipo de literatura circulando, mas muito surpreendentemente hoje os doramas cumprem essa função de trazer os doramas são filmes, né? Então a literatura transpôs para o cinema essa missão de trazer essa história lacrimejante, essa história na qual você fica torcendo o tempo todo para que a mocinha seja salva pelo amado. Então os doramas hoje estão cumprindo esse papel que era exercido através da Biblioteca das Moças, com grande circulação nessa década de 1950, 1960. Pois bem, eu tenho aqui, é muito interessante, a Maria Tereza Santos Cunha, ela publicou a tese de doutorado dela, defendida na USP. Esse aqui é o livro que ela publicou decorrente da tese de doutorado. O título desse livro é Armadilhas de Sedução. E a Maria Tereza, ela traz alguns pontos muito interessantes. Esse é um livro muito bom.
E eu vou citar alguns deles, o que ela diz aqui nesse livro. Então, eu utilizei esse livro aqui da Maria Tereza como literatura de apoio para poder falar sobre o livro Mitzi hoje. A Maria Tereza vai contar aqui na tese de doutorado dela que essa coleção biblioteca, olha que interessante, a capa do livro dela é a reprodução da capa do livro Mitzi. De 180 títulos, ela escolheu o meu livro para ilustrar o livro dela. Bom, ela conta aqui, ela conta muitas coisas interessantíssimas, eu vou abordar algumas delas. Por exemplo, ela diz que quando essa coleção Biblioteca das Moças chega no Brasil, não era muito comum que as pessoas tivessem acesso à literatura. A literatura aqui no Brasil, ela não circulava muito, até mesmo porque não havia editoras, tudo vinha da Europa. E aí, a Igreja Católica, ela incentivou fortemente a entrada dessa coleção Biblioteca das Moças, porque a ideia era que essa literatura contribuísse na modelagem dos costumes, de costumes sob preceitos morais católicos. Então, era uma literatura muito benquista pela Igreja, porque ela conduzia a personagem sofredora ao casamento católico. Então foi um apoio muito forte para a entrada desses livros aqui no Brasil. A Maria Tereza também vai destacar, acho que eu já falei sobre isso, né? Mas ela diz aqui que nesses livros a gente sempre vai encontrar a figura da mulher pobre, enjeitada, órfã e linda. A Mitzi é linda, né? E o vilão que será punido, e o homem branco de olhos azuis que vem num cavalo e que vai ser o grande herói. O desfecho dos livros é sempre o casamento. Então a mulher nesses livros, ela não tem por aspiração o estudo, o trabalho, não, ela tem por aspiração o casamento. O casamento é o grande desfecho. E ela vai dizer aqui também, eu vou ler para vocês, está lá na página 41, que esses romances da Biblioteca das Moças, eles atravessam os tempos e as classes sociais. Olha o que ela diz aqui. Lidos por donzelas casadoiras e heroínas românticas no século passado, neste século, por jovens de classe média nos anos 50 e 60, por operárias nos anos 70, colocados à disposição de leitoras adolescentes nos anos 80, os romances de folhetim atravessaram classes sociais, tempos históricos e lugares físicos. Então ela vai dizer dessas mulheres operárias, adolescentes, moças casadoiras, que encararam essa leitura durante tantas décadas. Sobre o livro Mitzi, porque aqui nesse livro ela fala sobre vários livros da Biblioteca das Moças. Sobre Mitzi, ela fala o seguinte: o romance Mitzi, edição de 1956, é o volume de número 158 da coleção Verde, e também é bastante conhecido e lembrado pelas ex-leitoras. Sua capa já encerra diferenças. Sobre o mesmo fundo verde, apresenta apenas uma figura de mulher morena, de cabelos negros e curtos. Vou mostrando aqui que aí vocês vão vendo. De cabelos negros e curtos, usando grandes brincos dourados e discreta maquiagem. Suas roupas em nada lembram as clássicas heroínas de Emily Lee. São roupas vistosas e de cores berrantes, vermelho, verde, amarelo, que mostram as formas femininas. Mitzi tem seios, por exemplo. A representação de uma figura feminina emoldurada que ocupa toda a capa do livro dá a ideia de independência, e o seu olhar não me autoriza a imaginá-la uma donzela, mas uma mulher decidida, dona de um olhar calculado, o que mereceu, por sinal de uma entrevistada, a seguinte opinião: Mitzi era uma mulher de fibra, enfrentou muitas dificuldades, mas acabou conseguindo sua felicidade. Essas observações confirmam-se tanto pela capa como pelo próprio texto do romance, que apresenta a protagonista como morena, olhos negros, ar selvagem. Retomando a ideia da mulher de fibra,
A imagem de capa do romance Mitzi produziu também em mim o imaginário de uma mulher sensual, decidida, diferente das frágeis, alvas e cândidas heroínas frequentemente retratadas por M. Dely. Ai, adorei, adorei, porque geralmente nesses livros da Biblioteca das Moças, essas meninas, essas jovens, elas são sempre loiras, de olhos azuis, com a pele alva, os dedos delicados, a voz musical, fininha. Então, quando chega esse livro Mitzi, a Mitzi, ela é diferente. Ela é morena. Ela é morena, ela não usa aqueles vestidos rendados, aquela seda, aquele frufru. Ela é uma pessoa muito decidida, ela sabe o que ela quer trabalhar. A Mitzi é diferente, ela é diferente, parece que minha mãe sabia, né, quem eu seria. Bom, então, aqui no livro da Maria Teresa tem muitas informações interessantíssimas sobre essa biblioteca. Tem aqui uma passagem na qual ela faz entrevistas com algumas pessoas que receberam de suas mães os nomes dos títulos desses livros. Muito interessante, né? Eu, por exemplo, além da Renata, que contou aqui que a mãe dela se chamava Mitzi, eu conheci uma outra Mitzi que mora em Miracema, no estado do Rio, que também herdou o nome desse livro. Então, no meu universo somos três: eu, a Mitzi de Miracema e agora a Mitzi, mãe da Renata. Então, segundo a Maria Teresa, era muito comum as mães na década de 60 darem às filhas os nomes desses romances. Bom, então vamos ver do que se trata esse livro, que história é essa, né? A gente vai encontrar logo no início um castelo na França, com uma família riquíssima. Esse castelo pertence a um homem chamado Cristiano, ele é um industrial. E essa história se passa no ano de 1870. Como eu disse a vocês, as histórias não são datadas, mas essa daqui é. Então, 1870, ele é dono de uma indústria, uma forja, uma espécie de metalúrgica. E ele é muito rico porque ele é proprietário dessa indústria, ele tem esse castelo, e a mãe dele já morreu, o pai dele morre logo no início do livro, e vive ali com ele a avó dele. Essa avó dele é uma mulher perversa, e ela tem junto de si uma afilhada chamada Florine, que é a tal moça loira, branca, de olhos azuis, que essa Florine tá ali porque ela tá de olho nesse Cristiano, quer casar com ele, mas ele nem liga para ela. E essa avó perversa fica tramando para que esse neto Cristiano se case com a protegida dela. Nesse castelo também tem um homem chamado Flaviano, que é o diretor da indústria que presta serviço lá, trabalha lá, porque esse Cristiano, o tal moço rico, na verdade, ele queria viver a vida, sabe? Ele queria gastar o dinheiro dele, namorar, passear, beber, se divertir. Ele não estava nem aí para o trabalho, para a empresa, para as propriedades rurais dele. Ele só queria usufruir da fortuna, e ele deixava todo o trabalho ao encargo desse Flaviano, que é o tal do vilão. Esse Flaviano é o vilão da história. Esse Flaviano, coligado com a avó do Cristiano, é que praticam toda a perversidade da história, e que essa Mitzi, coitadinha, ela vai padecer demais na mão desses dois. Então eles estão ali nesse castelo e chega ali uma pessoa trazendo uma menina de 13 anos. Essa menina está chegando para ser entregue a esse Flaviano, que era o tutor dela. E ele fica possesso com aquilo, né? Porque era uma menina pobre, muito pobre, toda maltrapilha, e ele havia assumido a tutoria dela, e a ama já não queria mais ficar com a menina e devolve a menina. Essa menina era a Mitzi. Ela tinha 13 anos quando ela chegou nesse castelo. E o Cristiano, 23 anos. Então a diferença de idade deles era de 10 anos. Ela era uma criança e ele já era um homem formado. Bom, essa Mitzi chega ali, aí essa avó
e esse Flaviano ficam com ódio da chegada dela. E é tão forte esse ódio que eles sentem por essa Mitzi, que isso se impregna em todo o castelo, em todos os funcionários, os criados, os serviçais, todos passam a maltratar essa Mitzi, de uma forma assim, você fica pensando, por que, gente? Por que estão tratando essa menina, mas tratam ela assim de uma forma horrível, ela é excluída e menosprezada por todo mundo, menos por uma moça que trabalha na rouparia, que se chama Marta, e que vai se tornar a melhor amiga da Mitzi. E aí eu ri muito, porque uma das minhas melhores amigas também se chama Marta. Bom, essa Marta é quem ajuda a Mitzi durante todo o decorrer do livro. Pois bem, a Mitzi fica ali, coitadinha, ela sofre toda a série de humilhações, essa Florine, a tal loura que quer casar com o Cristiano. Essa moça, ela faz ruindade atrás de ruindade, ela debocha da Mitzi, ela cria intrigas, ela faz e acontece. Até que essa avó decide pegar essa Mitzi e mandar lá para um convento para as freiras, para essa moça estudar lá. Um convento modesto, e a Mitzi vai feliz da vida e vai embora daquele castelo. Coitadinha, ela parece um bichinho acuado. Ela tem horror do Cristiano, da avó, do Flaviano, de todo mundo. Ela morre de medo deles. Ela tá aterrorizada com aquilo tudo. E ela é mandada para lá e ela vai lá. E aí ela fica nesse convento 10 anos. Passados 10 anos, 10 anos não, desculpa, gente, 5 anos. Quando ela completa 18 anos, ela volta para a casa dessa mulher, dessa avó, desse Cristiano. E nisso, esse Cristiano já tinha se casado, não com a Florine, mas com uma condessa, uma senhora que deu à luz ao filho deles, chamado Jacques, e morreu. Ela morreu e o bebezinho ficou lá, e a Mitzi foi trazida do convento para trabalhar ali como governanta, como ama desse menino Jacques, e a Mitzi fica ali trabalhando e o menino se afeiçoa muito a ela. E os dois ficam juntos, né? Ela cuidando da criança, do filho do Cristiano. Só que quando a Mitzi volta lá do convento, e ela tem 18 anos, é muito fácil de imaginar, né? Ela tinha se tornado uma mulher lindíssima, uma morena, linda, de olhos maravilhosos, olhos negros. E aí ela começa a perturbar todo mundo, porque, como é descrito aqui, ela era muito sedutora, apesar de humilde, simples, ficava sempre na dela e tal. Bom, quando a Mitzi chega, que essa avó vê, e o Cristiano, o neto dela, já está viúvo, e ela continua querendo que ele se case com a tal da Florine, da loira lá, essa avó e essa Florine querem destruir essa Mitzi, porque elas percebem que o Cristiano está de olho nela. E aí, elas começam um movimento de ofensas direcionadas à Mitzi. Elas chamam a Mitzi de pervertida, de peste, de sirigaita. E aí que entra na história a questão do atavismo, que o atavismo é a ideia da hereditariedade de características comportamentais. Então, é basicamente o seguinte: a Mitzi, aí vai se contar a história dela. A Mitzi era filha de uma dançarina húngara chamada Ilka. Então, essas mulheres, a avó e a Florine, diziam que essa mulher era uma mulher perdida, pervertida, e que a Mitzi havia herdado o caráter da mãe e que também ia cair em perdição. Então, o atavismo é utilizado o tempo todo no livro para dizer que a Mitzi nunca será uma pessoa de boa índole, porque a mãe não tinha uma boa índole. Então, o atavismo está muito presente. Só que depois a gente vai saber da história dessa Mitzi, que isso vai sendo revelado aos poucos. Essa mãe da Mitzi, a bailarina húngara, ela trabalhava num teatro, ela dançava, e um tio do Cristiano se apaixonou por ela. Esse tio do Cristiano, chamado Jorge, se apaixonou pela bailarina Ilka. Os dois se casaram e tiveram a Mitzi. Depois houve um incêndio e o pai da Mitzi morreu nesse incêndio. E a mãe ficou com a criança, e o Flaviano, tal diretor da indústria lá, amando da avó do Cristiano, foi lá
e matou a mãe da Mitzi, sufocada, pegou a criança e levou, se tornou tutor dela, e depois colocaram no convento. Por quê? Porque eles não queriam que essa Mitzi soubesse que, na verdade, ela era prima do Cristiano e também herdeira da metalúrgica, das forjas. Eles não queriam que ela soubesse disso. E eles tinham um baita preconceito com a origem da Mitzi. Eles não aceitavam definitivamente que a filha de uma bailarina ocupasse um lugar de destaque entre a nobreza. Eles sentiam vergonha disso, de que uma pessoa filha de uma bailarina configurasse ali no seio familiar. Bom, então essa é a história da Mitzi. O Cristiano, ele se apaixona por ela, ele fica interessado por ela, mas a arrogância dele e o machismo dele imperam, né? Tem um dia em que começa a chover muito e o Jacques, que é filho do Cristiano, começa a chorar para esquecer um brinquedo e a Mitzi fala, não, calma, eu vou lá buscar seu brinquedo. Quando ela está voltando pelos jardins, ela passa perto de um lugar chamado de Pavilhão Italiano, que era um lugar masculino, mulher não entra. E quando ela estava passando, o Cristiano que estava lá dentro a chamou e ela foi até lá e ela entrou e ele tentou agarrá-la, ele tentou dar um beijo na face dela, um beijo no rosto. Ela saiu, se desvencilhou dele, saiu correndo, só que nesse sair correndo de dentro do pavilhão, todos os nobres que estavam ali e alguns criados viram ela saindo do pavilhão. E aí, gente, ela teve a sua reputação comprometida. Né? Era a maior tragédia que poderia acontecer com uma moça, ter a sua reputação comprometida. E aí a Mitzi, ela adoece, ela fica, nossa, isso causa assim uma doença física nela, ela fica muito mal e também quando ela fica doente, né, por conta dessa carga emocional de ter tido essa reputação afetada, o menininho Jacques também fica doente e fica muito mal e a criança morre. A criança morre de desgosto porque ele não conseguia mais ver a Mitzi, a ama dele, a governanta dele, e ele morre. Oh, gente, a morte dessa criança nesse livro é uma coisa tão chocante, ela é tão chocante, porque é a morte de uma criança. E ela é tratada com tanto descaso. O pai vai lá ver que a criança morreu e toca a vida, sabe? E faz muita gente pensar na concepção de infância que havia no início do século XX, final do século XIX, a concepção de infância. A criança não era bem considerada um ser humano, parte da sociedade. A criança era considerada uma miniatura, um animalzinho que se esperava que vingasse, mas que podia não vingar. Esse menino Jacques, por exemplo, não vingou, morreu. E essa morte foi tratada assim, sem nenhuma emoção. Ninguém comentou, ninguém sofreu, só a gente que está lendo que sofre. Né? Então, essa Mitzi, ela fica muito doente porque ela foge pela floresta depois que o Cristiano tenta beijá-la, ela toma uma chuva, é claro que ela contrai uma pneumonia, é claro que ela vai à beira da morte. E aí ela pede ajuda justamente ao inimigo dela, o tal Flaviano de novo, o vilão que matou a mãe dela, o vilão que estava querendo passar a mão em toda a fortuna do Cristiano. Ela pede ajuda a ele porque ele era tutor dela. E esse Flaviano, o que ele faz? Ele leva a Mitzi para viver numa hospedaria muito modesta, mas assim, muito duvidosa, sabe? Ele coloca a Mitzi lá aos cuidados da dona dessa hospedaria que escraviza a Mitzi, torna a Mitzi escrava dela. E a Mitzi fica lá, doente, sofrendo, chorando, aquele drama. É um dramalhão mesmo, tá? E aí, lá no castelo, né, o Cristiano, então, ele já está apaixonado por ela, está arrependido do que ele fez,
E ele pede ajuda a um grande amigo dele, a Olavo, que vai investigar a origem da Mitzi. Porque, detalhe, nem a Mitzi, nem o Cristiano, nem ninguém sabia da origem dela, tá? Ninguém sabia. Só que para se casar com ela, ele precisava da comprovação da inexistência de máculas. Então, é até engraçado, né? Isso. Então, eu precisava saber da história dela para que ela pudesse desposar. Esse Olavo parte, então, com essa incumbência, e ele descobre toda a história da Mitzi, né? Essa história de que a Mitzi era filha da Ilka com o Jorge, e que ela, na verdade, é prima dele, né? Prima legítima dele. E tem mais, para solidificar mais a coisa, a mãe da Mitzi era de uma família nobre húngara, uma família riquíssima, sabe? Então tem essa coisa toda. E esse amigo volta e conta isso para o Cristiano, e o Cristiano vai, decide se casar com a Mitzi, e ela diz que não. O tempo todo ela diz que não. E aí, gente, que eu acho interessante a gente pensar. Veja bem, ela em nenhum momento ela diz que deseja se casar com ele. Ela em nenhum momento perdoa o que ele fez com ela. Ele a violentou. É claro que em outros moldes, né, em moldes da época, mas foi uma violência, foi um assédio. Ela disse não, ela não queria. Eu até anotei aqui algumas partes, algumas passagens desse livro, nas quais a gente pode saber o que a Mitzi sentia em relação ao Cristiano. Ela tinha o sentimento que dominava a sua alma, era o medo. Ela diz assim em um momento: sou sua vítima e o detesto. Quando ele se aproxima dela, os olhos dela estão desvairados de terror. Ela tinha aflição e receio. Isso aqui foram apenas algumas partezinhas que eu peguei aqui rapidamente, ou seja, ela não queria esse Cristiano. Ela não queria. Ela foi assediada por ele, houve uma violência contra a vontade dela. Só que nessa época, para que a reputação dela não fosse manchada, para que ela pudesse continuar vivendo em sociedade, ela tinha que se casar, e ela tinha que se casar com ele, justamente com o cara que a violentou. Olha que absurdo. E aí ela se casa com ele. Ela se casa com ele e... Deixa eu ver onde que eu marquei. E aí, tem um momento aqui que ele fala que ela precisa perdoar, porque o Evangelho diz isso. Olha o que ele diz aqui: eu quis espontaneamente iluminar a sua consciência, porque uma mulher educada nos princípios do Evangelho comete uma falta grave, conservando no coração o ressentimento, o desejo de vingança. Ele achava que ela estava se vingando dele, fugindo dele. Ela dizia: eu só quero ir embora daqui, arrumar um emprego, trabalhar e viver minha vida. Mas o livro conduz as leitoras a pensarem que, nossa, que moça ingrata, né? Essa moça devia se casar com ele, um moço lindo, branco, de olhos azuis, rico. Por que ela não quer casar com ele? Ela não queria. Ela queria ir embora e trabalhar e viver a vida dela. E aí, o Olavo, amigo dele, a convence a se casar com ele. Aí ela diz assim: Olavo tem razão, eu me afasto do meu dever. Se Cristiano mais tarde me fizer sofrer, Deus me dará a força para suportar essa provação. Não se deve ter medo da vida. Então ela vê que ela não tem alternativa. Ela não tem ninguém. Ela está sozinha no mundo. Ela trabalhava nesse castelo e ela não recebia remuneração. Ela era uma escrava, ela não tinha nada, absolutamente nada. E aí ela se casa com ele. Então, ou seja, ele vence, né? Ele vence, ela é posse dele, ela se torna posse dele, né? É um livrinho assim que você lê rapidamente, é uma escrita muito apurada, muito bem feita, muito bem cuidada, e
E é isso, gente. A intenção desse livro era educar as moças casadoiras, era fazer, era incrementar, né, nas aspirações das moçoilas da época, o desejo pelo casamento, o entendimento que só o casamento que o casamento é a única possibilidade para a mulher. Mas surpreendentemente a gente encontra nesse livro Mitzi uma Mitzi que luta, que trabalha e que quer imprimir outro destino a si mesma, embora no final ela tenha que sucumbir a essa pressão da época. Então fica a indicação para vocês, com um grande abraço para Renata, homenagem para a mãe dela, Mitzi, de M. Deli.